Fala galera, tudo bem? Passando aqui para aquela nossa resenha, eu quero falar sobre Diego Souza, jogador anunciado oficialmente pelo Grêmio, que tem contrato até o final do ano e que de certa forma nos últimos dias ele acabou provocando aí uma série de discussões, não só da imprensa, mas também inclusive dos torcedores do Grêmio nas redes sociais, se perguntando o que pode ser o Diego Souza, o que significa o Diego Souza voltando para o Grêmio. Um problema ou uma solução? Um jogador que o Renato vai conseguir colocar em campo para que ele possa ser aproveitado com aquilo que ele tem de melhor, que é a qualidade, que é o bom toque de bola, que é a liderança, que é um jogador um pouco mais ofensivo? Ou será que o Diego Souza não conseguirá no Grêmio, por exemplo, repetir aquele Diego Souza que eu acredito que até o esporte funcionou bastante? O Diego Souza que passou pelo São Paulo, o Diego Souza depois que chegou no Botafogo, não é o Diego Souza, por exemplo, que o Grêmio precisa. O Grêmio precisa de um jogador com mais ofensividade, o Grêmio precisa de um jogador que possa entender a maneira do Grêmio jogar e principalmente um jogador que esteja afim, um jogador que chegue em Porto Alegre para ser novamente um protagonista e não apenas um figurante. Porque está se falando muito na história vencedora do Diego Souza com a camisa do Grêmio, mas isso faz muito tempo, isso aconteceu em 2007. O Grêmio precisa do Diego Souza mais recente. O Grêmio precisa do Diego Souza mais presente, mais participativo. Não apenas um jogador para chegar e responder perguntas apenas pelo seu histórico no Grêmio. A questão do Diego Souza extracampo, o Renato já garantiu que consegue controlar. A questão do Diego Souza, por exemplo, dentro de campo, o Renato também disse que vai conseguir controlar. Vamos lembrar da frase dita pelo Renato, uma das frases na entrevista coletiva na última vitória do Grêmio pelo Campeonato Gaúcho. Final de semana passado lá em Pelotas contra o Brasil, o Renato disse o seguinte: vai jogar e mais, o Diego Souza tá fininho. Realmente, aparentemente ele está até mais magro do que a época no ano passado, quando ele estava jogando ainda com a camisa do Botafogo. Independentemente do nome do Diego Souza no passado do Grêmio, o que se precisa do Diego Souza é o presente. O que se precisa do Diego Souza é que ele possa render. Eu não entro no aspecto da idade, porque está se falando muito assim. Poxa, o Diego Souza no meio do ano vai completar 35 anos. Pelo que eu já conversei com preparadores físicos, fisiologistas, ex-jogadores, treinadores, dirigentes mais atuantes do futebol brasileiro, a maioria me diz o seguinte: o ápice de um jogador, em se tratando de faixa etária, de idade, é entre 30 e 35 anos. Pô, o Diego Souza vai fazer 35 em junho. O Diego Souza é um jogador que tem experiência. O Diego Souza já vestiu camisas importantes, já foi convocado para a seleção brasileira, conhece a pressão que existe hoje no Grêmio por cobrança de resultado. Não é mais aquele ato do Grêmio que ficou 15 anos sem um grande título. O Grêmio do Renato é o Grêmio que ganhou Libertadores, é o Grêmio que ganhou a Copa do Brasil, é o Grêmio que precisa ir bem no Campeonato Brasileiro, é o Grêmio que tem competições e muitas competições ao longo da temporada. Então eu imagino que tudo isso ele compreenda. Então eu não estou discutindo a idade do Diego Souza. Eu não vou entrar no assunto de intensidade. Inclusive eu vou produzir um material nos próximos dias falando sobre isso. O que é a intensidade que tanto se cobra no Brasil, mas na minha opinião pouca gente entende ou sabe realmente o que significa cobrar intensidade de um determinado jogador em atuações dentro de campo. Se inscreve no canal, espalha o vídeo por aí e me responde. Vamos para a resenha. E aí, o Diego Souza será solução ou problema nessa volta do Grêmio? O Diego Souza vai cumprir aquilo que o Renato está prometendo? Ou o Diego Souza daqui a pouco vai dar razão a alguns setores da imprensa e até alguns setores da torcida do Grêmio que estão, de certa forma, receosos com a volta do Diego Souza? Não vou discutir a questão de salário. O presidente Romildo Bolzan Júnior reorganizou as finanças do Grêmio. Então, se ele teve crédito para organizar isso, temos que dar crédito para que ele esteja fazendo contratações dentro ou de acordo com aquilo que esses determinados jogadores representam hoje num patamar salarial de futebol brasileiro. Então não vou discutir idade, não vou discutir intensidade do Diego Souza, não vou discutir salário do Diego Souza. O que a gente sabe é que o contrato é até o final do ano. O que eu quero discutir a partir de agora com vocês é isso. Eu acredito que qualidade ele tem, eu não sei se ele tem vontade para desempenhar tudo isso que está se colocando como crédito e como expectativa por parte da imprensa e também da torcida do Grêmio. Responda aí no canal. E aí, Diego